Tudo bem, pessoal? Vídeo especial hoje aqui no canal com análise das categorias de curta live action e curta documentário. Vou analisar os 10 filmes, vou deixar tudo certinho na timestamp, tá bom? Na cobertura completa que eu faço anualmente sempre aqui com vocês, que eu agradeço muito pelo carinho, essa jornada toda na temporada de prêmios que vai chegando ao fim. Vamos começar por The Red Suitcase, que é dirigido por Cyrus Nashvad, uma produção de Luxemburgo que conseguiu grande visibilidade nos Estados Unidos com várias e várias participações e vitórias em festivais. E aqui deixa eu fazer um comentário que você pode aplicar de uma forma ou de outra para todas as categorias de curtas, que é o seguinte: você tem um limite máximo de tempo que é de 40 minutos de duração para o Oscar. Você vai encontrar curtas que não ligam muito para essa questão do tempo, que desenvolvem em 15, 20 minutos, e você vai encontrar aquele curta que explora, né, até o último segundo para bater os 40 minutos. Para curta live action, existe sempre aquela noção de você conseguir trazer, né, de forma muito rápida, quem sabe, uma história impactante, e eu vejo que é justamente isso que acontece em The Red Suitcase, que você fica tenso, que você fica também agitado quanto a uma repercussão, que você tem ideia, passa muita coisa pela cabeça, e aí, pelo direcionamento do curta, até mesmo você acaba ficando surpreso. No aeroporto de Luxemburgo, uma jovem iraniana de 16 anos demonstra receio de pegar sua mala vermelha, e a cada minuto que passa, ela demonstra o pânico de deixar a área de desembarque. Existe em The Red Suitcase uma discussão ampla sobre o que representa a liberdade e como a liberdade ela pode ser algo básico para muitos e para outras pessoas um grande desejo, especialmente quando elas acabam lidando com situações complexas, como é apresentado aqui, porque pegar a mala, sair do aeroporto é uma questão de dia a dia, uma questão de rotina, só que para a protagonista de The Red Suitcase isso simbolizava muito também. Existe um mundo do passado e um mundo que seria o mundo presente e futuro na sua perspectiva de vida. Então é um projeto muito bonito, é o meu favorito da categoria live action, também menciono aqui para vocês que teria totais condições, inclusive, de render um bom longa-metragem. O que eu admiro é que você tem a restrição do tempo, que nesse caso aqui ele vai te deixar muito mais sem resposta, sem tudo que você quer saber sobre passado, família, mas que vai elencar uma situação que muitas e muitas pessoas passam aí diariamente no mundo. Para The Red Suitcase, nota 8. O contrário de tudo que eu falei é Night Ride, que é o curta norueguês dirigido por Erik Tveiten, que é um daqueles casos da lista que todo ano acontece de eu ficar pensando, gente, como é que isso aqui entrou na lista de indicados? Porque não faz sentido algum, até quando você olha para os curtas que ficaram na pré-lista. Eu citei um caso na categoria de animação, tenho que citar em live action também. A indicação de Night Ride aqui, ela soa absurda e desproporcional. Em uma noite fria de dezembro, Emma espera pelo bonde para voltar para casa, mas logo a jornada toma um rumo bem diferente. Você pode ter num curta live action a possibilidade de gerar um debate a partir de um tópico importante, e eu vejo que a transfobia aqui ela só é usada como argumento para a progressão da narrativa de qualquer forma, meio que para citar, olha, é um tema importante que nós estamos tratando, então respeite o projeto por isso já. Não existe qualquer profundidade, é algo muito mais fechado para criar essa experiência de um curta, que é um curta engajado, comprometido, sem qualquer qualidade e refino de argumento. E eu poderia até direcionar para análise técnica quanto à captação, quanto à questão da direção mesmo, que não me chama atenção. Então, nesse caso aqui, eu não me conectei nem um pouco com Night Ride. Eu achei lamentável, inclusive, né? Eu sei que essa questão de justiça e injustiça, eu sempre falo aqui no canal, é muito subjetivo, pessoal, mas dos outros da pré-lista de live action que eu tive acesso, é disparado o pior, e é o pior de muitos anos, na minha opinião, para essa categoria. Para curta documentário, teve um caso ano passado, When We Were Bullies, que é horroroso, e que eu mencionei na época aqui no canal. Night Ride, para mim, é um curta que seria um curta de YouTube, na verdade, um projeto especial, mas não com essa visibilidade que o Oscar gera também com outros projetos que ficaram fora. Para Night Ride, 3. Agora vamos para Iva Luca, dirigido por Anders Walter e Pippa Lug-Jorgensen, que eu considero uma nomeação bem atípica, porque tradicionalmente no circuito de curtas você vai ter o quê? O curta sendo credenciado por uma vitória no festival e aí depois passando por várias e várias outras rodagens em festivais menores também nesse grande circuito. Iva Lu consegue a indicação fazendo uma exibição limitada
e consegue, a partir disso, também grande visibilidade internacional. Ivalu desapareceu e a sua irmã está desesperada por respostas, só que o pai não parece se interessar muito. Nas vastas geleiras, alguns segredos podem ser eternos. Ivalu é um curta que tem uma fotografia belíssima que coloca para consideração a solidão junto da possibilidade do esquecimento a partir de uma protagonista forte que quer descobrir a verdade. Qual é o problema? Que a verdade pode machucar, a verdade pode gerar um trauma enorme. O curta ele tem uma perspectiva, e isso é algo que eu notei na lista dos curtas 2023, é aquela perspectiva manipuladora de emoção em que, se você tivesse uma informação no primeiro minuto, o curta perderia completamente a questão do interesse pelo desfecho. Quando você tem uma informação que é posicionada lá no final para trazer um impacto maior, muitos talvez podem ir às lágrimas, inclusive, é uma anotação perfeita. Por outro lado, considero que a essência dele como estruturação de curta-metragem se torna ainda mais frágil. Nesse caso aqui eu considero o Ivalu um curta Oscar bait, que guarda tudo para os 3 minutos finais para destacar a relevância, destacar a importância. Se tivesse sido apresentado antes, as mesmas considerações ficaria apenas com destaque para a fotografia e por trazer, quem sabe, a questão quanto à comunidade mostrada. Para Ivalu, nota 6. Agora vamos para Aleppo Pill, dirigido pela Liz Horwasher, que tem o Alfonso Cuarón na produção. Além disso, eu lembro que esse é um curta da Disney Plus, ou seja, você não só tem a visibilidade da Disney, que é enorme, essa é a primeira indicação de live action para uma produção direto para Disney Plus, mas você tem uma questão quanto ao orçamento que é ímpar. Nesse caso aqui, você poderia tranquilamente fazer um longa-metragem com Aleppo Pill, não pensando num projeto desconexo, mas pegando a base de produção quanto a figurino, quanto a questão dos cenários, da ambientação no geral, né? Então, Aleppo Pill tem padrinho forte, Aleppo Pill tem um grande serviço de streaming bancando o projeto, distribuindo um projeto e não faltou orçamento para distribuição. No curta, acompanhamos um grupo de garotas rebeldes em um internato católico antes do Natal, em um momento de escassez e incertezas por causa da guerra. Você tem aqui então uma questão sobre coming of age, que ela está misturada na perspectiva da Segunda Guerra Mundial, e a realizadora ela demonstra um interesse muito grande justamente na relação da juventude, por vezes direcionando para aspectos quanto à religiosidade, e eu vou deixar aqui a recomendação inclusive de Lázaro Felice, que eu gosto bastante. O curta é baseado numa carta da Elsa Morante e eu penso que tem o seu ponto alto na escolha do elenco, porque existe uma coesão, existe uma química natural entre as jovens, especialmente pelo desejo e pela perda de inocência que você vai acompanhando também, seja pela troca da estação de rádio, que precisa te informar, precisa te contextualizar o que está ocorrendo, ou por algumas situações que não seriam debatidas ou que precisaria pelo menos ter uma espécie de pacto de silêncio. É um curta bacana que me parece bem limitado quanto à questão do tempo de forma proposital, porque teria que ser então um candidato à categoria de curtas e, com o apoio do Alfonso Cuarón e da Disney, conseguiria essa visibilidade. Mas uma produção bacana quanto ao investimento, que geralmente você não vê para live action, para Aleppo Pill 7. Agora, A Nearest Goodbye, que é dirigido por Ross White e Tom Berkeley. Na zona rural da Irlanda do Norte, 2 irmãos separados se reencontram após a morte prematura de sua mãe. A Nearest Goodbye é um curta que tem como principal destaque o teor de humor. Na minha opinião, aquela questão absurdista que a gente consegue observar inclusive em Banshees of Inisherin, como eu destaquei na minha crítica, mas não só o absurdismo puro, a questão da conexão também, e de você tentar, a partir de bom humor, estruturar uma questão muito séria, que seria problematizada em diferentes níveis, e a partir disso, sim, então, estabelecer essa dinâmica entre 2 irmãos. Então você vai ter questões quanto ao debate da família, porque um dos irmãos tem síndrome de Down. A priori, a opinião dele sobre o destino de uma propriedade poderia parecer descartável, mas isso não ocorre. Então você tem o bom humor entrelaçado com as características irlandesas, digamos assim, para conseguir então avançar a narrativa. Eu achei válida essa questão de busca pela reconexão de uma maneira que você não espera, de rupturas para lá de abruptas quanto à estruturação de pensamento, em que uma coisa que parece muito óbvia não é feita, porque aí você vai por uma outra pedida, por um outro lado, sem contar que da categoria de curtas, no geral, esse é aquele que tem um final diferente, digamos assim, para A Nearest Goodbye 7.
Vamos então para a categoria de curta documentário, começando por Howl Out, que é dirigido pelo Maxim Abrugaev e pela Elhenia Abrugaeva. Nessa categoria de curtas, eu tenho que destacar o seguinte: você pode direcionar um curta documentário para a questão da curiosidade de uma história desconhecida ou tentar aproveitar material de arquivo para contar uma história batendo na casa dos 40 minutos só para conseguir visibilidade no Oscar, que é o que acontece aqui inclusive nessa temporada. Eu admiro muito projetos como Howl Out, em que você tem o pensamento de não se preocupar com o tempo e de ter, mesmo assim, algo impactante. A estrutura me chama muito a atenção. Quando você não tem um estabelecimento com anotações, as anotações ficam lá para o final e essas anotações elas vão acabar dando um peso para a história que é ímpar. Nós acompanhamos um homem que está no brutal inverno da região do Mar de Chukchi, no Oceano Ártico, que acaba sendo rodeado por morsas, e são muitas morsas mesmo. Então, geralmente você vai ter no curto documentário uma explicação inicial com uma narração inicial e depois, lá no finalzinho, vários e vários textos sendo utilizados para te trazer mais sobre o que você viu, sobre a repercussão de um caso. Howl Out acaba meio que desconstruindo essa fórmula, porque não é só uma micro-história em que um homem está rodeado por morsas. Parece ser apenas uma questão de observação, de você jogar uma câmera no local e começar a analisar a rotina, começar a analisar a vida como ela é, mas está envolvido no mundo quanto às mudanças climáticas, e o comentário feito em Howl Out é muito forte. Então é aquele curta que entra na lógica da curiosidade. Eu, particularmente, desconhecia totalmente essa questão que é apresentada, e na importância temática também a partir das mudanças climáticas. O que eu gostaria, realmente, era de ter uma expansão disso a partir de comentários da comunidade científica, em que você destacaria toda aquela região e traria mais informações. Nesse caso, eu admiro a ruptura da fórmula, eu penso que poderia ter acrescentado pelo menos uma questão extra quanto à localização no geral para o espectador. Para Howl Out, nota 8. Vamos agora para How Do You Measure a Year, que é dirigido pelo Jay Rosenblatt. Bom, de vez em quando nas redes sociais acaba viralizando aqueles experimentos do tipo: tirei uma foto por dia durante 10, 15 anos, gravei 2 segundos da minha vida por dia durante 10 anos e aqui está o resultado. Vídeos que acabam viralizando, que viralizaram no YouTube. Agora você também tem esses experimentos aí com limitação de 60, 90 segundos para meio que mostrar, né, o avanço do tempo para uma pessoa. É um experimento que é feito de uma maneira diferente em How Do You Measure a Year. Eu não vou colocar na pilha da inovação, mas eu tenho que falar da força de vontade do Jay Rosenblatt de registrar em todo aniversário a sua filha, dos 2 aos 17 anos, com as mesmas perguntas, e aí você vai notando a diferente perspectiva dela do mundo, inicialmente com aquela inocência tradicional da infância, e aí cada vez mais, com o passar do tempo, adicionando preocupações externas. O Jay Rosenblatt, ele foi diretor do ano passado do horroroso When We Were Bullies, um dos piores indicados nas categorias de curtas que eu já vi, e ele fica então aqui com essa marca do experimento. Existe uma tentativa de diferenciação, que não é só você colocar tudo num vídeo, mas é a diferenciação a partir de uma que outra detalhe sobre o vínculo que existe entre os dois, especialmente no final, que aí vai aparecer aquela emoção bem forçada mesmo para convencer de que não é só um vídeo que poderia ser postado no YouTube. Tem uma percepção artística no meio disso tudo. Eu penso que os registros são importantes, voltados para a família, que você aí poderia muito bem compartilhar numa rede social que teria o mesmo impacto quando você empacota nesse discurso todo bonito, né? De dar um ênfase, dar peso. Eu penso justamente que How Do You Measure a Year perde muita força. E para esse curta, How Do You Measure a Year, eu dou nota 5. Agora vamos pro curta da Netflix que bate na casa dos 40 minutos para explorar ao máximo cada segundo possível, que é The Martha Mitchell Effect, que é dirigido pela Anna Alberg e pela Deborah McClutty. Aqui, pessoal, eu tenho que falar que eu gosto de pesquisar também na minha jornada acadêmica, etc., e já fiz artigos sobre isso, sobre a administração do Richard Nixon. Me chama muito a atenção, inclusive, o fato de que o Nixon ele tinha a percepção que seria um presidente consagrado, um dos grandes presidentes da história dos Estados Unidos, e ele monta todo um aparato para a gravação dele, que aí acaba piorando posteriormente as coisas. Então nós vamos acompanhar um pouco sobre a vida da Martha Mitchell, que foi esposa do John Mitchell, procurador-geral dos Estados Unidos, e além disso, o grande líder do comitê para a reeleição do presidente Nixon em 1972. O comitê que tem um apelido de CREEP,
porque existiam muitas e muitas falcatruas ali no meio disso tudo, especialmente quando você analisa depois a repercussão do caso Watergate. O que acontece? A Martha Mitchell, ela fala abertamente sobre essas falcatruas polêmicas e a palavra dela começa a perder credibilidade pela mídia, pelos comentários, pelo mundo político. As pessoas começam a falar, não, essa aqui ela é maluca, ela quer visibilidade. Então a palavra dela não era mais, por exemplo, ela tinha um debate inicial sensacionalista muitas vezes e depois era descartada, porque as pessoas pensavam, não, mas o Nixon, 72, é uma das maiores vitórias no meio político dos Estados Unidos, era um presidente que todo mundo gostava, querido. Então eu penso que o documentário tem muito problema ao colocar de lado as entrevistas francas da Martha Mitchell sobre os escândalos e o que ela representa para o caso Watergate depois. Ela vai ser citada como a rainha do Watergate, tem uma outra passagem que diz sem Martha Mitchell não existiria caso Watergate, o que eu considero particularmente um grande exagero, que é você isolar um fator numa cadeia de eventos e basicamente dizer o seguinte, se X não tivesse acontecido, você então poderia descartar todo o futuro, e não é assim que funciona, né? O caso Watergate é um dos casos mais complexos da história política dos Estados Unidos por envolver diferentes atores políticos. Eu acredito que esse curta aqui, ele necessitaria, pela complexidade temática, de um vasto complemento que poderia se tornar uma minissérie da Netflix tranquilamente para explorar a administração Nixon, quem era Martha Mitchell, como ela dava as entrevistas, o impacto da Martha Mitchell. Então você vai ter a tentativa aqui de aproveitar imagens de arquivo, a repercussão da imprensa, como a imprensa está se posicionando e o que acontece no caso Watergate. Eu gostei da recuperação desse material, mas eu penso que para documentário, mesmo para uma boa abordagem, ele vai no máximo tirar interesse em colocar o nome Martha Mitchell no Google. Para The Martha Mitchell Effect, 6. Vamos agora para Stranger at the Gate, que é o curta dirigido pelo Joshua Seftel. Richard serviu no Iraque e no Afeganistão. Além do transtorno de estresse pós-traumático, ele tomou posições radicais e planejava atacar uma mesquita. Mas as coisas mudam quando a comunidade local recebe de braços abertos. Eu desprezo totalmente a tentativa de arco de redenção que é construída em Stranger at the Gate, por mais que eu considere que a história ela pode ser uma história inspiradora, motivadora, que tem inclusive um texto quanto à aceitação, quanto ao esquecimento de preconceitos, a reimaginação da própria vida, né, de uma pessoa que estava com muitos problemas atrelados à guerra, que pensa num atentado e depois desiste do atentado. E por que eu digo que eu desprezo a forma como foi feito? Porque a islamofobia, para esse curta, é tratado de maneira casual. É um mero argumento para uma progressão simples ali, que você precisa fechar um arco de redenção em 30 minutos de duração no máximo. Eu fiquei com o real sentimento de que a equipe estava planejando fazer um documentário celebração para trazer nuances de heroísmo para o Richard pela decisão tomada, e que eu senti falta, por exemplo, de mais sobre a família dele, mais sobre o passado, mais sobre o trauma da guerra, que poderia elencar muitas outras considerações secundárias. Parece que no resgate da memória você tem uma barreira, que você não pode entrar em assuntos mais delicados, e dá para ver isso quando ele vai falando sobre os casos. O nuance é desse contorno de superação e também de reconstrução da vida. De todos os indicados da temporada, esse é o que tem um teor altamente manipulativo. É aquela coisa de tentar convencer e de tentar fazer você se questionar a atitude que ele tomaria, preconceituosa, que usa a islamofobia só para dizer que está em alta. E eu até imagino, de verdade, que esse curta aqui, ele está indicado só por causa da temática. Que a pessoa imagina, olha, isso aqui a gente tem que indicar porque vai render bons discursos, é uma coisa que a gente pode dar visibilidade por também. Aí tem uma série de outras produções abordando temas semelhantes. Eu considero o mais fraco dessa lista disparado. Para Stranger at the Gate, nota 3. Agora vamos para The Elephant Whisperers, Como Cuidar de um Bebê Elefante, que é dirigido pela Kartik Gonçalves, projeto da Netflix que bate naqueles benditos 40 minutos de duração, justamente para conseguir reconhecimento na categoria de curta. Acompanhamos a jornada de um casal no sul da Índia que cuida de um bebê elefante, lidando com as dificuldades da região e aprendendo a conviver com as necessidades do animal, levando em conta a comunidade em que eles vivem. O curta teve 5 anos no total entre observação e produção, e eu tenho que destacar o seguinte: você pode direcionar o seu foco para a natureza exuberante, com closes, aos drones que mostram a vastidão do local, outros animais que existem ali também, e você pode direcionar
por outro lado, só para a questão que envolve a conexão dos humanos com os elefantes. Então tem esse traço de cuidado, de carinho, de como os humanos ali eles gostam daqueles elefantes, como eles estão criando também, mesmo com todas as dificuldades possíveis. E os elefantes acabam vendo neles o reverencial também, por exemplo, para estar sempre pedindo comida. Eu penso que tem algumas situações que me levantaram muitas dúvidas, especialmente no tratamento ali, na questão do cuidado, que é como se fosse um animal de estimação. Eu gostaria de saber mais, inclusive, de especialistas sobre aquilo. Isso é uma pesquisa que depois aí você fica tentado a fazer algum comentário mesmo de especialistas sobre o caso, mas tem esse afeto, né? Essa conexão direta que ela é muito bonita, porque você vê que aquelas pessoas ali na Índia, elas realmente cuidam, têm um carinho, têm um grande amor e respeito pelos animais. E já existem vários e vários documentários feitos sobre elefantes no geral, e eu nem estou falando direcionado só para o mundo animal. Você tem quanto a caça em vários locais, né, o drama disso tudo. Eu penso que esse curta ele consegue se destacar pelo vínculo emocional que é criado e que acaba sendo naturalmente estendido para o público. E é um curta bonito porque você vê que na fragilidade, aquelas pessoas estão ali sempre para ajudar a comunidade, abraça os animais, tenta fazer o máximo possível também para acolher aqueles animais. É um projeto interessante no geral, uma boa produção da Netflix. Para Como Cuidar de um Bebê Elefante, eu dou nota 7. Vou deixar na recomendação aqui na descrição desse vídeo a playlist do Oscar 2023 com análise de todos os indicados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!